Bom, e aí, gente, para quem está entrando, estamos começando aqui mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre o medo de se expor. O Thiago Rosa já entrou aqui, né? Deixa eu aqui acioná-lo rapidinho. Tum, tum, aqui. Thiago. Bom, para quem já entrou aí, agradecendo a presença. Eu vi que o João entrou. E É. aí, meu querido, deixa eu Ô, falar. Thiago, Como é que você como é tá? que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, E é beleza. hoje. Acabei de, acabei de entrar aqui, então tô começando aqui a introdução aqui da live ainda. Bom, que bom. Deixa eu Então, ajeitando isso aqui. eu queria só agradecer aqui a presença das pessoas que já entraram, né, nesse momento. Enfim, as pessoas vão entrando, né, conforme a live for acontecendo. Mandar um abraço para o João, que eu vi aqui, né, que ele entrou. E também um beijo para minha mulher que está aí também me dando aquele apoio, incentivo de sempre, Sempre, né? né? Sempre E os apoio. familiares, né? Que sempre Claro, participam da claro. live, sempre estão aí com a gente. Bom, é, e você, tá tudo bem aí? Tá me escutando bem? Tudo ótimo, tô escutando bem, tudo direitinho. Tudo Com direitinho? você, como é que tá tudo? Como foi o dia? Tá, para Mais um mim dia de também foi quarentena em casa. mais um, mais um dia de quarentena. Essa quarentena tá atendendo em casa, tá maravilhoso. Não podemos Né? reclamar, né? Pois é, tá dando tudo certo. E aí, bom, hoje a gente vai falar então sobre, né, o medo de se expor, né? Você que de falar em público, e tudo mais, da arte da oratória, você que é um especialista aí nessa área também. E aí só para quem está aqui nesse momento, né? é, Só para dizer para as pessoas que a gente vai falar sobre isso, né? Você vai se apresentar daqui a pouco. E durante, né, essa live a gente vai dar dicas também. Vamos aproveitar para dar dicas para as pessoas em casa poderem praticar e conseguirem ir superando, né? Para quem tem esse medo, ou mesmo para as pessoas que conhecem alguém que tem esse medo e podem depois compartilhar a live, ajudar essas pessoas. Então, quem ficar com a gente vai ter dicas ao longo da live. Bom, quem me acompanha sabe que eu sou o hipnoterapeuta Felipe Lisboa. E agora eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente aí, Thiago. Conta um pouco sobre você e boa noite para todos. É isso aí. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. É sempre muito bom, né? A gente estar compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos. Te agradecer também por ter me ajudado nesse processo de autoconhecimento. Isso é sempre muito importante. Então, hoje a gente está unindo os nossos saberes, né? Então, é sempre muito bom a gente dividir as nossas experiências para ajudar terceiros. Então, sejam todos É. muito bem-vindos. Eu sou Tiago Rosa, eu sou fonoaudiólogo de formação, tenho especialização em promoção da saúde, mestrado em ciências da saúde, estou fazendo meu doutorado agora em comunicação e saúde, sou professor de oratória e por conta de toda essa formação e cada vez mais eu gosto de me aprofundar para entender como eu preciso utilizar a minha comunicação ao meu favor e como isso realmente me beneficia, faz eu dar voos muito mais altos. Então já estou nisso há 10 anos, então realmente já tive o prazer com uma equipe maravilhosa que eu trabalho, de um curso de oratória que é referência aqui no Rio de Janeiro, e também como coordenador da especialização em voz na PUC Rio. Eu já tenho potencializado a comunicação de centenas de milhares de pessoas, políticos, artistas, empresários, autônomos, enfim, quem percebe a necessidade de aperfeiçoar a sua comunicação. Espero que hoje a gente juntos consiga também dar boas dicas para as pessoas se comunicarem melhor, não é verdade? Com certeza. Vamos com tudo. E vem cá, eu tenho um pouco da minha história, né? Porque vamos compartilhar um pouco das nossas histórias nesse início. E eu queria saber de você, como que você chegou, né, nesse universo onde você ajuda pessoas a vencerem, a superarem esse medo de se expor, ou, como, né, você falou,
a melhorarem a performance, né? Como que você chegou aí? Isso foi. Você passou por alguma dificuldade também? Você tinha dificuldade para se expressar, para falar em público? Como é que foi a tua história? A gente sempre acha que a nossa história não tem graça, não é verdade? Mas depois, quando a Hum, gente reflete, a gente percebe que o que parece bobagem para a gente ajuda muitas pessoas. Era uma pessoa, assim, que me comunicava, gostava, não tinha realmente vergonha, mas isso não me fazia um bom orador. Pelo contrário, tá, excessivo, que não sabe escutar, então não adianta nada. Acaba sendo um monólogo. Eu não conseguia criar um diálogo, uma interação com as entendi. pessoas. Mas como que eu caí na fonoaudiologia? Cair nesse Hum, ramo, nesse mercado da comunicação. Eu venho de uma família onde os meus irmãos são servidores públicos. Então, garantia de sucesso para mim era estudar, sentar meu rabinho e passar em uma prova em um concurso. E eu fiz é, várias graduações. Eu comecei na engenharia, depois mudei para farmácia, depois mudei para química e não me encontrava. Caí de paraquedas na fonoaudiologia, sabe por quê, Felipe? Só para é, pegar um diploma, porque nessa brincadeira do ir e vir de faculdades, entrar e sair, eu já tinha perdido 5 anos da minha vida e eu iria ser deserdado por meu pai. Então eu tenho um irmão uhum, que fez educação física, ele amou, mas ele realmente se desencantou com a profissão em termos de remuneração e fez um concurso para a Receita e passou. E ele chegou para mim e falou assim: Thiago, faz qualquer coisa. Procura algo que não seja tão difícil de passar, porque você já tinha perdido, né, muito tempo, então não lembrava mais nada de história, geografia, português. E faça uma pois é. graduação, depois estuda para concurso. Foi isso que eu fiz. Foi quando então passei para farmácia, para fono, mas fono eu passei no primeiro semestre lá na UFRJ e farmácia na UF depois. E aí eu comecei Entendi. a cursar. E lá eu descobri que eu tinha nascido para trabalhar com pessoas e não para Hum, pessoas. E aí eu entendi. comecei a entender um pouco mais sobre a comunicação humana, porque esse é o papel do fonoaudiólogo. A gente é capacitado para poder desenvolver, trabalhar e aperfeiçoar a comunicação humana. E a partir disso eu comecei a me encantar. Aí fui mergulhando, 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 mergulhando. Então hoje estou no doutorado, já penso no pós-doc, comecei a trabalhar muito com a comunicação e junto disso eu comecei também a estudar neurociência. O que que eu preciso Sim, fazer para trabalhar com a mente das pessoas ao meu favor? O que que eu entendi. preciso falar que vai entrar na mente do indivíduo e sim, a minha comunicação ser uma comunicação atraente. E aí eu comecei a perceber que, de fato, não é um dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e construída. Basta você o quê? Entender as técnicas, conhecer, se aprofundar e colocar em prática. Daqui a pouco você vai estar hipnotizando também. Quase isso, não é verdade? Só você me ensinar, né? Só você me ensinar. Não é? Pois é, porque tem dentro da hipnose, tem a hipnose conversacional, né? Sim, Onde você usa aí técnicas de persuasão e você está conversando com a pessoa que não precisa ser naquele transe formal que fecha os olhos e a pessoa relaxa. Conversando, você já está conduzindo a pessoa e ajudando ela a resolver as questões dela. E isso é muito poderoso. É uma claro. habilidade que você desenvolve, como você falou. É, deixa eu te falar um pouco aqui rapidinho só para as pessoas que esse papo que a gente está batendo aqui é para todo mundo. Então, assim, Claro. se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quanto mais vocês falarem com a gente, interagirem, melhor para a gente. A gente está aqui realmente para conversar, todo mundo junto. É um atributo que E, só nós seres humanos temos, né? Então todo mundo se comunica. Então todo mundo quer se comunicar bem. Todo mundo pois quer ser é, todo mundo quer ser o quê? Intenso? entendido. Né? Todo mundo Ah, realmente entendido. quer estar entendido, não é verdade? As pessoas pensam que se comunicam, mas não É necessariamente. verdade. Então, coloque perguntas aí que a gente vai responder. É verdade. E você falou uma coisa interessante sobre saber escutar, né, o Claro. outro na conversa, porque a mensagem, nesse momento, quando você está ali, às vezes você está querendo tanto falar e está pensando em como responder ou argumentar o que a pessoa vai falar, que você não escuta. E aí você meio que atropela ou quando a pessoa termina, você já sai falando uma coisa e você vê que não tem conexão. E é interessante que naquele momento que você para de fato para escutar outra pessoa, você é sobre ela, não é sobre você.
né? Nos meus atendimentos, eu sempre falo isso, né? Quando eu estou atendendo, é sobre você. Nessa hora, eu tiro o Claro. meu ego para escutar. E no teu trabalho também tem esse, provavelmente, com certeza, você aí está, deve fazer alguma prática nesse sentido, para nem que seja tampar a boca da pessoa, amarrar os braços A para gente sempre escutar, né? escuta isso, né? Temos duas orelhas para ouvir mais do que falar. E é uma verdade. E para se comunicar, você precisa trabalhar esses dois pilares: a escuta e depois você fala. Por quê? Quando a gente realmente pega a definição, a etimologia dessa palavra comunicação, comunique, ação, ação de comunicar. Então a ação é sua, Felipe. A partir do momento que você está se comunicando, essa ação é sua. E quando a gente pega essa definição, nada mais é do que o ato e efeito de tornar comum. Aí eu pergunto para você, o que você faz para a sua fala ser uma fala comum? Porque o seu lugar de fala, Felipe, é totalmente diferente do meu. Sim, Você que tem que me colocar dentro do seu lugar de fala. E você só vai conseguir isso se você primeiramente me escutar, ver quais são as minhas necessidades, da onde é o meu lugar de fala e utilizar isso na sua comunicação. Porque se você tem uma escuta ativa, você produz uma comunicação melhor e ela se torna comum a mim. sim, Então verdade. só se comunica bem quem escuta. Se você não escuta, você finge que está se comunicando. Você está em um monólogo e não em um Hum, diálogo. Diálogo é o quê? É interação entre sujeitos, que favorece o quê? A construção coletiva de saber. Que saber? O que for. A gente está falando de política, a gente vai dividir. De oratória, a gente vai dividir. De terapia, a gente vai dividir. De hipnose. Mas eu preciso te escutar para eu também complementar o meu pensamento e entender onde você quer chegar. E aí isso vai sim. tornando comum. A gente vai construindo essa dialogia. Senão não tem nem como você fazer uma negociação, né? Como é que você vai Claro! fazer a negociação? Como que E você vai você, persuadir alguém se você está falando japonês e ele está falando inglês? exato. E você sabe que é interessante isso que você falou, que como você está estudando neurociência, você deve ter passado aí pela programação neurolinguística, né, de alguma forma, e fala-se muito disso, né, que é justamente cada pessoa tem o seu mapa, né, Claro. então cada pessoa tem lá o seu ponto de vista, a sua visão, e, e é o que você falou, as necessidades e tudo mais. Se você não escuta, como é que você vai trazer aquela pessoa para compreender o seu mapa se você não a compreende? Claro, impossível. Então, pois é. Aí eu vou aproveitar aqui para falar um pouco assim da minha trajetória, né? Porque eu Sim. também eu fui muito tímido. Se você me conhecesse quando eu tinha até os meus 16 anos, nossa, eu tinha dificuldade Travado. para ir, nossa, para ir numa farmácia ou para ir comprar um tênis, sabe? Numa loja eu não tinha coragem para falar com o vendedor. Eu travava, tinha medo, medo mesmo, sabe? E aí o que que aconteceu? Aí, conforme eu fui crescendo, na escola eu tinha aquela dificuldade que você já deve ter ouvido muito bem, né? A pessoa que a gente é obrigado a se apresentar ou, né, no colégio, no ensino médio, ou é obrigado na faculdade. Em algum momento você vai ser obrigado. Não tem saída, né? E É. aí você vai com papel tremendo, né? Você vai daquele jeito que dá branco, acontece tudo que não podia acontecer. Mas enfim, nessas situações, para mim foi bem difícil. Mas eu fui, né, porque eu estava sendo obrigado. Mas depois, quando eu entrei na fase adulta, com as circunstâncias da vida, como por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na TV Globo, eu tinha uma motivação muito forte. Tá? Eu entrei como estagiário e nessa época o trabalho era como repórter. Então eu tinha que entrevistar pessoas importantes ali de dentro da Globo e ao mesmo tempo entrevistar também famosos. Claro. E eu era um prestador de serviço nessa época. Eu tinha 2 anos contados, que era o tempo que terminava a minha faculdade, e eu queria ser contratado, eu queria ficar ali, né? E eu tinha essa motivação muito forte. Então, como era maior do que a minha dor, e foi uma circunstância que
que aconteceu, né, algo ali, eu me dispus, né, a me expor cada vez mais, porque eu não tinha, quer dizer, eu tinha alternativa, mas eu queria ser contratado, eu queria estar ali e alcançar um determinado objetivo. Era importante para mim isso, na minha carreira, né, como profissional. E aí eu falei, vou me jogar, vou fazer, seja passando vergonha, seja imaginando o que as pessoas estão pensando sobre mim na hora que eu vou entrevistar, seja gaguejando, né, porque há pouco tempo eu até fiz uma live que um amigo meu estava fazendo pela primeira vez, e aí ele falou assim para mim, pode é, gaguejar, e se eu gaguejar na live, como é que vai ser? Falei, cara, pode tudo. Só precisa falar, né? Da sua Só forma, precisa, claro. só precisa falar. E aí, nesse processo, eu espantei a minha insegurança na prática, Sim. mas porque eu tinha uma motivação muito forte. E aí é onde eu falo para as pessoas, assim, de modo prático, como uma dica, que você espanta a insegurança praticando. E também, se você tiver uma motivação que é mais forte do que aquela que te paralisa, o medo, né? Claro. E nesse sentido, eu consegui ir aprimorando com os erros, né, com as falhas. E eu sempre olhava as coisas não como um erro no sentido de me culpar, que quando você fala eu errei, eu estou me culpando, mas como um resultado. Deu positivo ou deu negativo? Não deu negativo, como é que eu faço para dar positivo? Entende? Beleza. Aí eu queria que Essa você sua falasse fala, um pouco disso. Oi. nessa sua fala, Felipe, assim, me remete muitas coisas na cabeça. Primeiramente, a felicidade está do outro lado do medo. Eu gosto muito de uma frase do Dale Carnegie que ele diz: se você tem um sonho e esse sonho não te dá medo, é porque ele é pequeno. Realmente, quando a gente quer muito uma coisa, o medo vai estar atrelado. E isso também é natural, é comum. E você só É, vai conseguir, de fato, gerar uma felicidade e superar esse medo se você encará-lo. E o que você fez foi isso. Encarou, na prática, começou realmente a se desenvolver. E sabe o que você desenvolveu? A neuroplasticidade. Simples assim. isso. É, Aristóteles já dizia: somos aquilo que fazemos repetidas vezes. A excelência não é um ato, é um hábito. Então você construiu o hábito de falar. A área responsável pelo nosso conteúdo, pela nossa fala, é a área da linguagem. Essa área ela só vai ser estimulada se você usá-la. Como que você vai usar? Se você falar. pois é. Então você precisa se expor, você precisa falar em público, porque você vai malhar essa área e o seu cérebro vai reconhecer que você tem a capacidade de construir essa habilidade. É uma Uma musculação. habilidade, não é verdade? Uma habilidade ela É, só é melhorada quando você o quê? Pratica repetidas vezes. verdade. Então você precisa encarar. Concordo. Então por isso que é importante você achar ajuda de profissionais, cursos de oratória, por quê? Porque no curso simula situações reais. Tem um palco, tem um microfone, tem a plateia, tem o feedback, tem a pergunta. Você vai fazer a primeira vez gaguejando, tremendo, querendo correr? Ok. Vai fazer errado, mas ali é para errar. Mas você Sim. precisa persistir. Amy Cuddy também já dizia isso. Você tem que fingir até conseguir. E você vai Ela fingir fala. Ela duas, fala. três, quatro, 50 mil vezes e você vai se transformar. Porque você vai o quê? Construir o hábito. É isso. Isso é tão claro. Se você quer jogar bem futebol, quer nadar bem, o que você precisa fazer? Praticar. Se você quer ser fluente numa língua, o que você precisa fazer? Falar. Então, se você não se comunica bem na sua língua, não é atraente, o que você precisa saber? Adquirir as técnicas, perfeito? Repetir inúmeras vezes e a sua comunicação se torna atraente. É E aí isso. muitas pessoas falam: ah, não, nasce com dom. Sim, tem pessoas que nascem sim. Eu não sou Tem, aquele que fala, ah, verdade. é mentira, mentira. Mas não necessariamente faz o dom o talento. Exemplo. Quem aqui não tem aquele tio sem noção que faz a brincadeirinha do pavê todo Natal? Que se passar É. o microfone é o primeiro a pegar? Claro Sim. que ele tem habilidade comunicacional. Mas ele é atraente? Não. Por que ele não é atraente, Felipe? Porque ele não tem técnico e conhecimento. E não coloca em prática a técnico e conhecimento. Então, esse dom dele não se transforma em talento. Em talento. Isso mesmo. Que tem uma Entendo, cara. diferença. Se eu não tenho um dom, mas eu quero ter um talento, então desenvolva. Corra atrás. Pratique. Estude.
E você fazendo isso Verdade. inúmeras vezes, cria um hábito. É igual escovar o dente. Você se pergunta por que você escova o dente? Não. Não mais. Você vai lá e faz. Então, se você faz isso inúmeras vezes, depois você não vai se perguntar: opa, como que eu faço isso? Por que eu coloco pausa? Nuance. Porque você aprendeu as técnicas, Claro. persistiu, fez inúmeras vezes e aí se transforma em um hábito. Isso. E você vê, o hábito ele é tão forte, né? Que ele te conduz tanto, automatiza, né? Fica automático para você, tanto numa questão como dirigir, né? Como também a gente tem hábitos aí, e aí entre os vícios também, que depois para tirar dá um trabalhinho. E é onde entra até o meu trabalho, né? Com a hipnoterapia. Porque fica tudo automatizado. E quanto mais tempo você carrega isso, Claro, isso aí. mais trabalho dá. Opa, eu acho que a conexão falhou. Deixa eu ver aqui se é a minha ou é a sua. Ah, é a minha conexão. Eu vou acertar aqui. Só um instante. É a minha conexão. Você está me ouvindo? Tiago? Oi, eu tô te escutando. Oi, voltou? Tá voltando, né? A minha conexão ficou ruim aqui. Aí eu Eu passei tô te para escutando, mas você tá outro travado. Wi-Fi. E Está me vendo bem? Estou congelado? eu Você que que está tô meio, congelado. você que está congelado agora. É. Vê aí vê o teu lado agora Aí aí. você agora tá congelado. Voltou. É, ótimo, de lá. Aí tem umas pessoas falando Tá aí. me escutando? Eu tô te Tô te escutando. Ó, o Bruno falou aqui, ó. congelado. Parou, Voltou? voltou um pouquinho. Eu tô vendo Voltou. aqui O alguns Bruno falou ex-alunos meu. aqui que estão elogiando, ó. Tiago é uma Já lenda viva. eu vou. Bruno falou meu primo é fera demais. Aí o F Ribeiro aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Peraí, tô dando uma olhada, olhando aqui várias coisas. Tem palminhas, pessoas acenando. Isso. Aí a Vivian falando aqui, ó. Isso aí, prof. É, olha aqui, tá todo mundo. Meu pai tá gostando pra caramba do papo aqui. Meu pai é Que bom, professor também. pai. É É, alguém comentando. Que bom. eles estão gostando. Fique à vontade aí para mandarem as perguntas. Mas então, uma coisa que eu queria falar é porque deu essa queda, então vou retomar aqui a partir de um ponto do roteiro, né? Eu sempre costumo fazer, eu fui roteirista, quer dizer, não deixei de ser, porque eu continuo fazendo isso, com o meu trabalho agora, né? Claro. E, e eu sempre uso um roteiro de alguma forma, né? Nem que seja apenas com tópicos, como base para me deixar mais seguro, né? No caso de uma palestra, no caso de uma live, em um workshop, um treinamento, e isso não é diferente de aqui. Eu estou aqui com o meu roteiro, né? Eu sempre mostro que eu faço um roteirinho. Eu até te mandei, esse foi de perguntas, Mandou né? essa, mandou. Pois é. E isso é de fato uma coisa que traz segurança, né? Em situações, vou citar alguns exemplos ao longo da minha vida, quando eu tive, por exemplo, que narrar, ser o locutor de um desfile. E aí eu nunca tinha feito locução de um desfile. E eles queriam que eu improvisasse, isso foi lá na Globo, queriam que eu improvisasse na hora. E aí eu falei, não, não tem como. Eu nunca fiz isso, Fez de como eu vou tudo também, saber? né, Globo, né, filho? Pois é, aí eu juntei ali a equipe que pudesse me ajudar, figurinista, caracterização, tudo, e aí fiz um roteiro do que eu ia falar de cada roupa, de cada pessoa que ia entrar. E aí fiquei com o microfone ali, com o papel. Aliás, uma dica que eu dou é a seguinte: não segura só o Sempre. papel, né? Assim, senão você fica tremendo. Bota uma prancheta, bota em cima Isso, de algum excelente. lugar, Isso tem até caderno. num dos livros do Polito, se eu não me Fala. engano, que ele
você está tremendo muito, o papel vai fazer muito barulho e movimento. Então você coloca algo mais espesso, enrijecido, porque disfarça. E realmente esse tremor vai para esse algo mais espesso e não tem muita aparência, né? É Passa verdade. despercebido. E uma outra dica que é muito bom, se realmente você não tem aquele domínio absurdo do conteúdo que foi pego de improviso, é interessante realmente você ter o teu. Senão você vira uma Glória Pires no Oscar, não sabe o que falar. Não é verdade? Então você precisa realmente ter uma organização mental. Fausto Silva está na TV há quanto tempo? Nossa, Anos e anos, mais de 30 anos. O que, que ele faz? O papelzinho, que conduz realmente o seu pensamento. O lance é que é, você não pode deixar esse papel ser o protagonista. Mas quem disse que não pode dar uma olhada? É claro. só você narrar o que você está fazendo. Então deixa eu ver aqui no meu papel, agora eu vou falar sobre isso. Não, essa pessoa fica com medo, esconde, acha que é feio. Não. É, Não, não tem pois nada a é. ver. Os jornalistas fazem isso, repórteres, você vê que eles estão ali com um papelzinho enquanto eles estão no ao vivo, e aí eles dão A uma famosa conferida nos. tag no passado, o prompt, tem tudo, não é verdade? O teleprompt, claro. Pois é. E eu lembro que eu fiz um curso, né, como repórter, e aí nessa época era para telejornalismo, e o professor falava, inclusive, ele dizia, é até interessante para o telespectador quando você dá uma conferida no papel e em dados, em números, sabe? Tipo, tantas pessoas morreram segundo a secretaria, tananã, nananã. Porque aí você passa segurança, credibilidade, entende? Então, opa, caiu uma luz aí? Foi a luz que caiu. Tá bom. Deixa eu te Claro. perguntar uma coisa, é porque eu estou vendo você um pouco embaçado, um pouco desfocado, levemente desfocado. Sério? Eu não tô te vendo, não. Tava mais nítido, aí depois que deu essa queda, não a queda de luz, depois Sim. que deu a nossa queda de conexão, aí deu uma desfocada. Ó, vamos lá, tem uma pergunta aqui, Vamos ver aí bacana. o que tem. Chegou uma pergunta, ó. Por que que as pessoas resistem tanto a recorrer a um curso de oratória? Isso daí. Muito bom. Excelente pergunta. E adorei essa pergunta porque as pessoas não É, querem mostrar suas falhas em público. E isso realmente é o grande medo dos indivíduos. E isso é tão interessante porque a gente tem alunos, em especial pessoas públicas, que elas não deixam a gente falar que eles estão fazendo curso de oratória. é As mesmo? pessoas sempre querem parecer super-heróis e realmente, opa, isso é inato. Isso eu nasci, eu não aprendi. É o famoso ego. Não tem um Tá. porquê. Realmente, a gente não é estimulado nunca, em momento algum, aqui no Brasil, a poder se expor, a ter aulas e técnicas de oratória. Nada disso é ensinado. Então, você não é obrigado a saber. Mas depois você vai para o mercado de trabalho, ele te exige. Exige uma comunicação realmente que seja eficaz. Então, é o momento de você buscar ajuda. E como realmente a oratória ainda não está inserido nas escolas, você tem que fazer isso quando você é adulto. Então não tem um Sim, porquê, é uma bobagem. Se eu tenho uma dificuldade, eu preciso sanar essa dificuldade. Perfeito? Esse é o perfeito. primeiro ponto. Uma outra coisa é que as pessoas têm medo sempre do julgamento. Ah, É, você até me colocou isso no roteiro. Pô, por que que as pessoas morrem de medo de ok. falar em público? O medo de falar em público, Felipe, é um dos maiores medos da humanidade. E para as pessoas tímidas, é o seu principal medo. E existem o quê? Graus de medo. Tem pessoas que têm um tal Sim, da glossofobia. O que que isso quer dizer? O pavor de falar em público. Entendeu? Então, as pessoas precisam realmente buscar ajuda para sanar essas dificuldades. Porque senão elas não vão saná-las. é verdade. Então, a gente precisa buscar ajuda sim, precisa melhorar. Existem bons profissionais e cursos para isso, para você desenvolver essa habilidade que nunca foi estimulada. E sabe por que É. as pessoas morrem de medo de falar em público? Não é pelo Ei, julgamento. Eu preciso estar em cima de um palco para ser julgado? Claro que não. não, travou você. Tá me ouvindo? Travou. Tá ouvindo, Oi, Felipe? voltou agora. Falar em público, por quê? É. As pessoas morrem de medo de falar em público, por quê? Porque é inerente de qualquer ser humano o afeto. Então, a partir do momento que você está em cima de um palco, é como se você estivesse num camarote, Felipe. Então, você está vendo tudo acontecendo. Se a pessoa está dormindo, conversando, falando no celular.
e ela começa a ficar frustrada, porque ela não tem a aprovação do público. Sim, Então, não tem a validação ali. é a validação. Eu quero ser aprovado. Mas quem disse que aquele indivíduo está falando no telefone porque está te desaprovando? Às vezes é algo sério que ele precisa. Pô, mas tem alguém lá dormindo, professor. Talvez a pessoa estava muito cansada. Mas mesmo assim ela quis ir lá te prestigiar, mas não conseguiu. Sim. Então a gente começa a se sabotar. É E verdade. você precisa entender que, olha, você coloca no lugar do público agora. Quando você vai ver alguém, você não espera que aquele indivíduo dê um show. Por que você espera isso? Que quem vai sair aprendendo, Felipe, é você. Não é porque o ser humano é fofo. É porque o ser humano é egoísta. Ele quer absorver conhecimento. Então ele não sendo para o orador se dá mal. Então não vá com esse pensamento, ai meu Deus, ai, vou estar dando tudo errado, as pessoas não sei. Para de ficar pensando nisso. Dê o seu Ele melhor. está indo, Você tem ele que tá indo ali planejar, pelo. praticar antes. Exatamente. E é a nossa mentalidade que derruba a gente. Né? Eu falo sempre de. Aí, falando um pouco do meu trabalho, linkando com isso que você disse, é a preparação emocional antes de você entrar em cena. Né? Porque tem duas situações. Né? Uma delas é um bloqueio emocional por algo que aconteceu no passado, e aí a pessoa não destrava. E aí, nesse caso, através da hipnose clínica, né, da hipnoterapia, Tiago, eu escutei um barulhinho aí, através da hipnoterapia, a gente faz um processo aí de regressão, que é uma das técnicas, para você encontrar essa causa e você destravar, desbloquear essa pessoa para que ela possa, dali para frente, estudar, aprender, se aprimorar, se expor. E aí, dentro do teu trabalho, a pessoa que está desbloqueada, ela vai fluir absurdamente, né? Porque aí você vai com ela bem longe. E aí você pode até me falar, né, a gente conversando sobre isso, se faz sentido para você, isso que eu estou te contando. Agora tem as questões que a pessoa está conseguindo, tá avançando, está melhorando, só que quando chega lá na hora H, né, o sentimento ali, a emoção, trava, é muito forte, né? Paralisa a pessoa. E aí nessa outra situação, porque ela tem talvez algumas memórias Claro. de coisas, na verdade, interpretações, tá? De algumas situações que ela passou na vida. Não precisa ser um trauma específico que bloqueou, mas interpretações e não só isso. As coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida que vão ficando como crenças, né? Aí uma pessoa fala lá, uma pessoa passou, eu passei vergonha, eu fiquei constrangido. Aí o outro fala, nossa, é difícil falar em público. Eu estava me tremendo todo. E aí você vai pegando aquilo tudo, e aí você que antes não tinha nada, né, não tinha esse pensamento, você começa a agregar tudo isso. E aí na hora você fica com receio do que vai acontecer. Aí a ansiedade sobe, a gente sabe tudo o que Bloqueio, acontece. Pois é, e aí se você faz uma preparação emocional antes, e a gente pode falar até um pouco disso, você dando algumas dicas, e aí eu falo um pouco do meu trabalho como hipnoterapeuta nessa hora, porque aí ajuda a pessoa a entrar com a mentalidade vencedora. E ela Teve duas entrando perguntas assim, aí, Felipe, que tem o muito a ver resultado com isso. Está fica. levantando, ó. A evasão é Vamos elevada em lá. curso de oratória? Não, não é, por incrível que pareça. Mas existem pessoas realmente que aí entra um pouco o seu trabalho e até mesmo de psicólogos. Porque existem muitos bloqueios que às vezes realmente precisam ser muito trabalhados para a pessoa encarar esse pavor. Que tem gente que tem pavor. É o tal da glossofobia. É a Isso. fobia de falar em público. Então ela realmente precisa resolver alguns problemas para ela conseguir, aos poucos, indo se expondo e adquirindo essa habilidade. Então, por isso é sempre muito importante esse trabalho interdisciplinar. Eu gosto muito, porque a gente realmente acaba tendo vários conhecimentos que vão ajudando nesse autoconhecimento. Isso é hiper Isso. necessário. Então, eu como Eu, fonoaudiólogo, eu estou ali com o objetivo que
de ajudar o indivíduo a ter uma capacidade de se comunicar melhor. Mas claro que o indivíduo não é apenas uma mente, não é apenas um corpo, é um conjunto Claro, espiritual, social. E isso tudo está muito atrelado à minha comunicação. Por quê? Porque se eu não me comunico bem, eu acabo o quê? Tendo um afastamento, uma fobia social, eu não tenho boas relações, isso me entristece. Então, olha a sim. bola de neve. Então, a gente Sim, precisa, sim, estimular a comunicação, porque isso vai te dar muitos ganhos. Você vai conseguir realizar mais sonhos, vai ter sucesso nas suas apresentações, e isso acaba o quê? Atrelando a felicidade. Mas se o indivíduo realmente tem seus bloqueios, ele precisa também de uma possa ajudar a saná-lo. sim. E isso, você vê, reflete na vida toda dele. É um Claro. ponto que você. É um efeito ali em cadeia, né? Tipo, é um ponto que você mexe e começa a soltar, a pessoa Mas é fica solta, né? ali. Ó, Eu para vou a ler. Organização de Saúde, Felipe, o significado de saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, estão aderindo espiritual e não somente a cura de doença. Porque o Sim, indivíduo não pode ter doença nenhuma. Mas, tipo assim, se ele tem uma fobia social, ele vai o quê? Se isolar. Isso vai afetar a mente, isso vai afetar a claro, saúde. claro. Então, é um Sim, complexo. Então, a gente precisa ver, assim, quais são as minhas dificuldades. E a sociedade realmente pede que você tenha essa habilidade, você precisa trabalhar. sim. Infelizmente, você o quê? Vive em uma sociedade. Então, você, uma hora, vai ter que o quê? Colocar o seu trabalho para alguém. E você vai precisar se Verdade. comunicar. Então, esses pavores, essas fobias, precisam ser trabalhadas. E você vê, existe ainda muito preconceito com relação a esse cuidado da saúde mental e emocional. Primeiro que entendem saúde mental como doença mental, que na verdade não quer dizer que Isso. você esteja com uma doença mental, mas sim mais ligado ao equilíbrio emocional e bem-estar. Oi, voltou, deu uma travada aí de novo. Vocês estão me Claro que ouvindo? de novo, tá? Voltou, Não sei o que tá voltou. conseguindo, o que você Está que me tá ouvindo? gravando, tá? Ótimo, é. Eu tô Voltou? sim. Oi, então, tem aqui uma outra Voltou. pergunta aqui que é a seguinte, ó, para quem tem pânico de se expor assim, seria interessante unir o trabalho de vocês dois. Ah, unir o trabalho de vocês dois, não é? Então, esses casos de fobia, né? Esses casos de fobia, que é um trabalho que eu faço como. Oi, acho que travou de novo. Acho que é contigo aí mesmo, hein, a conexão. Tá me escutando? Voltamos. Mas Tá estou me te ouvindo? escutando, pode falar. Daqui a pouco vamos lá. Tô te ouvindo. Então tá. Quando some a imagem tua, você continua me escutando mesmo assim? Eu continuo te ouvindo. Para mim, você que só está congelando, mas a sua voz continua. E é Aí eu não engraçado sei que para quem está vendo se é o seu que está travando ou o meu, eu realmente não sei. Deixa eu ver aqui o meu de novo. Não, eu tô na conexão que eu geralmente faço. Adiante estava travando a minha, mas enfim, o importante é que a gente vai indo. E Sim, aí, sim. então falando de fobia, e a hipnoterapia nesse sentido ajuda bastante, né? Eu vou contar um caso aqui, recente, não é tão recente, mas que eu atendi uma paciente. Hoje em dia eu estou atendendo mais o público masculino, né? Estou com um trabalho voltado para esse público. Mas na época eu estava atendendo homens e mulheres. E aí eu atendi uma paciente que tinha essa questão de se expor. E ela, para você ter uma noção, ela ia para a aula dela de CrossFit e tinha lá, sei lá, umas 20, 25 pessoas na aula de CrossFit. Viu, Thiago? E aí ela não falava com ninguém. Ficava só ela lá fazendo, no máximo era com a professora ou o professor que estava ali. E aí a gente fez um trabalho, no caso dela, a gente não foi fazer uma regressão, mas a gente foi quebrar, substituir a crença que estava limitando ela. Aquelas crenças que eu comentei aqui, né? E porque e aí foi interessante que logo depois que a gente fez isso com a hipnoterapia, foi uma sessão.
ela foi para a aula de CrossFit. E aí, um pouco mais tarde, quando ela voltou, ela me mandou uma mensagem dizendo: Felipe, você não acredita? Eu falei com a turma toda, a sala inteira conversou comigo. Eu bati papo com todo mundo, ficou todo mundo impressionado. O que foi que aconteceu? E a partir desse primeiro passo que ela deu nesse momento, ela, lógico, foi comemorando com essa vitória que ela teve, essa pequena vitória, e dali para frente ela foi se abrindo cada vez mais, se permitindo cada vez mais, a partir daí. Só para você ter uma noção, no final de semana seguinte ela foi para um retiro espiritual sozinha, coisa que ela nunca, jamais faria, ir sozinha num lugar para interagir com um monte de gente no retiro espiritual. E um mês depois, ela estava dando palestra e entrevista na rádio e na TV, porque ela é advogada e trabalha e estava trabalhando, assumiu lá uma posição que ela tinha que estar ali como porta-voz, né? Então, assim, para você ver, né, é interessante, não era uma questão, a gente não precisou ir lá numa regressão para encontrar causa, não era um pavor, tá? Mas tinha umas crenças que estavam limitando ela, e simplesmente Essa essa quebra, né? substituição, essa quebra já fez a diferença para que ela pudesse sozinha ir avançando. Imagina se ela tivesse aí o seu apoio, a sua condução, nossa, ia explodir. Porque o que que acontece? Que falaram ali, ó, vai unir? Vai unir. Sim, ela perdeu a vergonha, ela perdeu esse bloqueio de se expor, mas será que a comunicação dela está atraente? É Então, isso. existem as técnicas para isso, sabe? Se eu estou colocando um som adequado pelo que eu falo, se meu corpo está um corpo empado, se eu mantenho a É. conexão de olhar, se eu coloco no meu conteúdo recursos que atraem o outro, então dá para unir o útil ao agradável. A gente quebra os bloqueios, é a mesma coisa, pô. Uma pessoa tem uma língua presa. Eu vou lá e faço pique na língua. Opa. A língua fica solta. Então É, agora precisa ser trabalhada para você ter o quê? claro. A precisão. Então foi Não, a mesma coisa. Você o quê? Soltou o indivíduo. isso. Ele quebrou as suas crenças. Agora que ele está começando a falar, aprender a falar de forma eficaz. E existem técnicas para isso. Exatamente. Que a gente E une as olha, duas coisas. oi? Que a gente une Desculpa, as Thiago. duas coisas, né? Une as duas coisas, isso. E aí, aproveitando esse gancho do que você falou, isso tem tudo a ver também, e aí falando em aprendizado, e talvez você use isso aí, não sei, com as suas técnicas, você pode falar depois, é, a modelagem, né, que a programação neurolinguística faz muito, né, e que aí você modela a partir, né, de um modelo, uma pessoa que você admira, um orador que você se inspira, e a partir dali esse orador tem as estratégias, e você pode modelá-lo para que você fale como ele. É claro, se ele tiver o dom, e aí e ele aprimorar, ele vai ter o talento, né, que aí vai estar num nível ali incrível. Mas você pode também, né, com a prática, desenvolver. Oi? Tá me ouvindo? Saiu a voz? Tá. Você tá me escutando? Tá me escutando? Não? Eita. Eu não tô te escutando também. Tô só ouvindo minha voz aqui. Vou perguntar, vou perguntar para as pessoas se estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo na live? Estão me ouvindo aqui embaixo? Quer sair e entrar de novo? Eu vou escrever. Vou escrever. Então, gente, Thiago vai. Vamos ver se o Thiago vai sair ou vai entrar de novo. Então, eles estão me ouvindo, estão dizendo que estão me ouvindo, mas você não.
Espera aí. Pronto, mandei aqui para o Thiago ver se ele sai e entra de novo. Se funciona. Vamos ver. Mas vocês estão me ouvindo então, tá? E estão me vendo bem. Começar outra? Ih, entendi. Ai, não dá. Mas eu tô aqui. Ele quer começar outra? Pera aí, vamos ver se ele vai entrar. Vamos ver. Tá todo mundo me escutando, mas o Thiago que sumiu a voz, foi isso? Vocês não estavam ouvindo ele? É, vamos ver então se ele volta aí. Ah, vou chamar de novo aqui, tá? Apareceu aqui. Vamos ver agora se funciona. E aí, Thiago? Tá Agora eu tô carregando. escutando de novo. Eu não sei por que travou o seu áudio. Eu só não tô te vendo agora, Você mas tô não te tá me vendo? escutando. Não, mas tô te escutando. Eu Tá tô escrito aqui. escutando. Tá aguardando o Thiago. Aqui pra mim tá aparecendo os dois. Pois é, Pode deixa eu vir. clicar aqui. Ver Tá aí. aguardando o Thiago ainda. Vocês estão vendo o Thiago? Ah, apareceu agora. Oi? Então vamos embora. Pronto, É, porque pra mim estamos de não tava volta. aparecendo. Então, Então vamos lá. agora ficou ok. Inclusive, você ficou nítido. Olha. Eu Ah, fiquei. agora. Então, era aquilo. Tava com algum problema. Que você começou a travar e eu não estava te escutando. Pois Então é. vamos lá. Vamos Ótimo. lá. Então, aí nessa reta final aqui que a gente está terminando, o que eu falei, não sei se você chegou a escutar, é que uma coisa bacana, né, é a modelagem, que as pessoas podem modelar um orador que elas admiram e Claro. descobrir quais as estratégias, PNL. PNL que eles usam. Eu mesmo, no trabalho de hipnoterapia, a gente faz isso em hipnose. A pessoa assumindo o lugar da outra, sabe? Como se ela entrasse dentro da outra e a partir daquele momento ela visse através dos olhos daquela pessoa, sentisse o que a pessoa está sentindo, se comportasse como ela e por aí vai, para que a pessoa incorporasse, né, essa outra pessoa dentro dela. Mas é claro que precisa de um estudo, né? Você precisa estudar essa outra pessoa, estudar as estratégias, ler coisas a respeito, ver ela fazendo. E não, quer dizer, não basta só ver, né? Talvez a pessoa não consiga ela perceber certas coisas e precisa da ajuda de um profissional para poder conduzi-la e guiá-la nesse sentido. Me fala um pouco aí da modelagem, se você trabalha isso Claro. dentro do teu Ô, negócio Felipe, aí. isso vai muito de encontro, isso é muito de encontro com aquele estudo da McCurry que a gente estava falando. Você pode fingir até conseguir. Então, a partir do momento que você constrói uma personagem, claro que eu não vou subir no palco, oi, eu sou o Obama, mas você É, vai reparar muito bem o que o Obama faz e você vai tentar replicar. Porque a gente tem um tal do neurônio espelho. A gente tem isso. essa capacidade de modelar. Então, se eu vejo, mas eu tenho que parar e observar, trazer isso para minha consciência. Se eu adoro o Felipe se comunicando, o que o Felipe faz? Vou tentar replicar. Eu gosto muito de uma frase que a gente sempre escuta, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas eu gosto muito de uma que é assim: copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. Não Essa é é boa. verdade? Não Essa é é boa. ótima? Eu adoro essa frase É, também. E aí, desde quando eu li isso em algum desses milhões de livros aí que eu leio sempre, é. eu passei a utilizar. Então, agora, toda vez, como eu já sou professor, e realmente eu fico observando a comunicação das pessoas, mas eu não julgo, tá, gente? Claro, Mas eu verdade. sempre observo por quê? Eu trago para mim. Eu trago como exemplo. Eu tenho cartas na manga, pô, Felipe me apresentou uma pessoa tão legal que ela fez um tipo de pergunta que é tão interessante. Eu vou colocar em aula para ver como é que é. E se funcionar, depois eu vou fazer nas minhas escritas e artigos e falar, ó, por que isso funciona? Gera isso, 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 isso e isso. Isso tudo é modelagem.
Então a gente sim. precisa observar o outro. E aí, se eu observo, o que eu faço, Felipe? Eu escuto melhor. Então você consegue matar 2 coelhos numa cajadada só. Então a gente precisa saber trabalhar isso. E isso tudo é muito ensinado lá. Então, a partir do momento que, se você tem vergonha, você vai construir essa personagem, você vai modelar essa personagem e você entra naquilo que a Amy Cuddy fala. Isso, Você pode fingir até conseguir. Quando exatamente. conseguir, tenta de novo, 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 e você vai se transformar. Daqui a pouco você está se vendo como um Obama. É. E o Obama dá um Então a show. gente e dá um show. E aí isso é trabalhar a neuroplasticidade, programação neurolinguística. Mas Isso aí. você precisa tentar ficar na sua zona de conforto, Não, correndo não dos muda seus nada. medos. Não muda nada. Não muda nada. Isso eu garanto. Não muda em Exatamente. nada. Por isso E que tem tem uma vários frase. estudos, né? Que tem vários É, estudos que você também vai para o espelho, coloca um corpo empoderado, o seu cérebro recebe essa informação, então ele produz muito mais testosterona, que é o hormônio do poder, da isso, confiança. isso. Então vamos fazer isso. São É. estudos. Por que não fazer? A Amy Cuddy fala justamente de um deles aí, que é ficar na posição do Super-Homem ou da Mulher Maravilha, Homem, ou, né, ou poderoso. mesmo naquela posição como se você fosse dono, né, do lugar onde você está, que você senta na cadeira, bota os pés para cima e faz assim, né? Sabe, 2 minutos já aumenta o nível de testosterona. É, isso daí. tá de novo, tá variando, tá daquele jeito que a gente vai fazendo a live, variando. É, a gente tá Olha nessa só, cena, né? é, Nesse improviso. em- Isso é bom, né? isso. A gente Então, ouve pela mesma tem uma forma. frase que me lembrou, que eu escutei também, que foi de uma das minhas um dos meus mentores, né, de coach no passado, porque eu também me formei como coach, trabalhei durante um tempo como coach, e depois que eu solto, né, no meu trabalho como hipnoterapeuta, as pessoas, às vezes eu trabalho ali como coach durante um momento ali, ajudando, né, a colocar a pessoa no trilho para ela seguir dali para frente. E aí tem uma frase que ela diz que é assim: nada muda, eu mudo, tudo muda. E de fato é isso. Né? Se você ficar lá na zona de familiaridade, claro, é melhor você ficar lá. Você ficar, eu digo melhor no sentido assim, para você, talvez a pessoa ache, é melhor porque eu estou seguro, estou aqui protegido, nessa zona de familiaridade que eu já conheço. Mas depois, se a pessoa sai dali, e é aquilo que você falou, atrás do medo tem ali um grande presente. O Will Smith ele fala sobre isso, né, quando ele pulou de paraquedas. Você chegou a ver isso? Ele tinha um medo danado, falou, por que eu fui inventar isso? Mas depois que ele pulou, ele falou, nossa, Isso. foi uma experiência É, incrível. danado. É aquilo que a gente falou lá do outro lado do meio, a felicidade. E o gênio do Einstein já dizia isso. Que as pessoas replicam. Por isso que eu falo, nada se cria, tudo se copia. Ele fala, insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, esperando por um resultado diferente. Se você realmente não mudar. Então, nossos medos, buscar e praticar. E você realmente vai ver sempre do outro lado algo É muito isso. positivo, feliz, como o Smith e qualquer prática que você queira. Então é isso. A gente está aqui na reta final aqui da nossa live. Tem 5 minutos. Está travando bastante. Agora você voltou. Você estava sem áudio e travando. Mas a gente está na reta final. Foi. Então, se você. A gente tem 5 minutos. A trampa de barrão era Fomos. A gente tem 5 minutos, então. Se você puder, nesse encerramento, deixar aí uma dica para as pessoas. A gente já deu tantas, né, ao longo aí da live, mas no final o roteiro saiu completamente aqui, faz parte, isso claro. acontece. Foi ótimo. É. Mas aí, se você puder deixar uma dica aí preciosa para as pessoas, e se você quiser também aí, o pessoal tem o seu Instagram, tem tudo, qualquer coisa entram em contato contigo,
mas se você quiser deixar mais alguma informação, aproveita aí nesse momento, depois vou eu. Então, como dica final, Felipe, assim, o que eu realmente sempre peço para as pessoas é construírem oportunidades de fala. Como assim, professor? Como eu vou construir isso? Entrou no elevador, viu alguém? Dê pelo menos bom dia. Tá numa sala de espera, alguém puxou o papo? Converse com a pessoa. É seu aniversário, faça agradecimento. Tem uma religião, faça uma leitura. Tá num congresso, numa reunião, levante a mão. Eu sei que isso pode parecer impossível, hiper difícil, começar a se acostumar. E outra, se realmente você tem tamanha dificuldade, não é vergonha nenhuma você buscar ajuda para você se aperfeiçoar. Claro. O profissional de sucesso do futuro não são os que têm as maiores habilidades técnicas e intelectuais, e sim os que têm o quê? As melhores habilidades comportamentais, as famosas soft skills. E dentre Sim. as soft skills, a mais importante é a comunicação eficaz. Gostei. Simples Muito assim. bem. Não é verdade? Arrasou. Você quer ser um Verdade. profissional de sucesso, se comunique bem. Como já dizia o Warren Buffett, eu me transformei em bilionário graças. Então, se você também quer ser uma pessoa de sucesso, aprenda a falar. Claro. E até tem uma pessoa aí já querendo fazer aula de comunicação com você. Apareceu aí Isso, tem escrito aí. uma outra que falou Tá que. vendo? E também tem uma outra Oi? que Travou? falou que já marcar uma terapia com os dois. Isso daí, muito bom. É, Olha aqui, você tá ó. com Estou adorando. Acho que vou voltou, você, tá marcar com com você na tava com lista voz de de novo. robô. De robô? Não, aqui eu acho que é sua Pri Lisboa. Não, Falou que vai marcar tem com os várias dois. pessoas, tá minha mulher, inclusive, aí, dando os parabéns aí. Gostou? E agora você saiu. Então eu vou encerrar aqui, mas acho que você está me escutando. Bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou aqui da live. Espero que vocês Felipe, tenham encerrou. gostado. Oi? Então, eu Que quero chato ficou essa agradecer. internet. Foi ótimo. Então, Que chato que a internet não está. Foi ótimo, adorei. Obrigado pelo foi, convite, ação. foi sim. Eu escutei o finzinho agora, mas que você falou agradecendo, né? Então, oi? Tá me ouvindo, né? Isso. Então, eu agradeço você ter aceitado o convite, por você estar aqui participando com seus conhecimentos aí, é, e todas essas dicas que você passou para a galera. E aproveito também para agradecer todo mundo pela participação, e pela paciência de estar aqui mesmo, né, nessas situações de É conexão, isso que eu tinha porque falado. Infelizmente, a internet não estava boa, mas agradeço a todo mundo pela participação, mais uma vez pelo convite. Apesar de todo esse contratempo, foi um papo muito bom. foi sim. Obrigado então, todo mundo. E, Tiago, parabéns pelo seu trabalho aí, que é espetacular. E é isso. Quem quiser falar com a gente é só mandar direct. Quem quiser tirar dúvidas, é só entrar em contato. E estamos juntos e vamos com tudo. Tá bom? Vou encerrar agora então, hein? Aproveitar que o Tiago aqui, que a conexão engasgou de novo. Peraí. Sim, Valeu, abraço, gente. Felipe. Abraço, boa noite. Tchau, tchau, Tiago.